Graça e paz, irmãos. Amém. Muito bem. Queria compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor. E nós vamos falar hoje sobre 3 pontos importantes na trajetória de alguém que decide seguir a Cristo, comunicar o Evangelho e viver uma vida voltada a se entregar a Cristo e ao Evangelho. Eu marquei aqui, né? Deixa eu só fazer um risquinho aqui, só para não apagar aqui o do Davi, mas dá para todo mundo ler aqui, né? Todo mundo consegue ver. E nós vamos trabalhar hoje com esses 3 tópicos, né, importantes que o texto que nós vamos ler vai abordar. Uma mensagem, um testemunho e um chamado. Nós vamos ver no texto de hoje que Deus claramente, usando o Senhor Jesus, aquele que é de fato e de verdade, que veio trazer as boas novas, que veio trazer a nova aliança, que veio de fato e de verdade trazer a transformação através da sua vida, ele apresenta isso de uma maneira muito clara, ou seja, de como nós cristãos precisamos viver isso, crer nisso e fazer com que isso seja um estilo de vida, né? E nós vamos ver hoje no texto que está lá em Lucas, abram suas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram enchendo ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa, mas sobretudo queremos louvar o teu nome, porque o Senhor é um Deus vivo, teu Santo Espírito habita em cada um de nós, e pelo poder da sua palavra, Pai, podemos sermos instruídos, ensinados, dirigidos a compreender as tuas verdades, ó Pai, e mais do que isso, a buscar entendê-las e vivê-las como ordenanças do Senhor. Pai, pedimos nessa manhã que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, os nossos corações, nos traga entendimento, sabedoria, compreensão, Pai, a fim de
buscarmos fazer o teu querer. É o que nós pedimos no teu nome. Amém. Irmãos, creio que esse é um texto, né, conhecido de todos aqui, praticamente, né, todos já viram falar desse texto, né? E, né, na maioria das vezes que a gente ouve esse texto, ouve falar dele, ele é citado como a pesca milagrosa. Homens pescando, não conseguiram apanhar os peixes, e Jesus vai lá, entra no barco, manda eles lançar a rede e o barco se enche de peixes. A minha pergunta é: será que esse texto fala de um milagre da pesca? Será que esse texto está falando mesmo de pescar peixes? Esse texto está falando de como Jesus é poderoso e capaz de fazer com que os peixes entrem dentro de uma rede e que os seus pescadores fiquem satisfeitos? Esse tipo de evangelho às vezes é pregado, né? Nós precisamos correr atrás dessas bênçãos, do poder de Jesus, do que ele pode fazer, e é fato, Jesus pode fazer o que ele quiser. Mas esse texto aqui fala de algo muito maior do que isso, de algo muito mais profundo do que isso. Esse texto fala de algo que traduz de fato e de verdade o objetivo que Cristo tem com cada um de nós e que naquele momento tinha com quem? Com os discípulos. Em especial, Pedro, Tiago e João. Qual que é o cenário ali? Vamos voltar no texto. Verso 1. Aconteceu que apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus estava junto ao lago de Genezaré. Irmãos, Jesus está no lago, numa praia, no canto, e as multidões já seguiam Jesus. Jesus está lá no cantinho, né? Esse apertado não é que o povo está querendo empurrar para dentro do mar, não, gente. É porque o povo chegou no canto, Jesus ficou ali, não tinha mais como ele falar com as multidões. Eram muitas pessoas. Verso 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavando as redes. Quem que eram os pescadores? Pedro e seus sócios. Tinha ouvido da pesca, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Estava lá, não tinha pescado nada, lavando suas redes lá no cantinho do lago. Certo? O que Jesus propõe ali? Jesus falou: não, se eu for falar com as multidões do barquinho, vai ficar melhor, porque eles não vão poder entrar dentro d'água, eu vou ficar no lugar mais alto e vai ser muito mais fácil de eu falar com as multidões. Muito bem, esse era o primeiro plano de Jesus. Número 3. Entrando em um dos barcos, eu li a parte 2? Tá. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Jesus chega lá para Pedro e fala assim: ó, tem como você emprestar um barquinho para mim? Eu preciso falar com o povo, né? Se eu entrar no barco, me afastar um pouquinho, vai ser mais fácil e eu vou conseguir falar com essas pessoas. Pode ser assim? Pode. Pedro topou ali, né? Fazer uma gentileza, vou emprestar meu barco para Jesus. E aqui, irmãos, é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção dos irmãos. A partir daquele momento, daquela oportunidade ali, Jesus viu o quê? Uma oportunidade. Lógico que ele, sendo Deus, né? Ele já sabia quem era o dono do barco. Ele, sendo Deus, ele já sabia quem ele ia chamar. E ele, sendo Deus, já sabia de todo o propósito que havia de se cumprir com aquilo que ele ia fazer ali. Mas Jesus usa essa oportunidade, aquele momento, para fazer algo importante. Que é o quê? Levar uma mensagem. Jesus estava ali ensinando as multidões, Jesus estava pregando, Jesus estava comunicando o Evangelho, Jesus estava falando das boas novas, ele estava
ensinando, ele estava levando uma mensagem. E aqui eu quero fazer sempre esse paralelo daquilo que aconteceu naquele momento, com aquilo que pode acontecer conosco nas nossas vidas. Nós, como já seguidores de Cristo, devemos aproveitar as oportunidades a todo momento para pregar o quê? Uma mensagem. Jesus, naquele momento ali, estava pronto, apto para pregar uma mensagem. E ele estava falando de quem? Do Messias, dele mesmo. Do novo evangelho, da nova aliança, que as pessoas precisavam conhecer a Deus, se arrepender de seus pecados, ter uma mudança de vida, trazer uma nova informação, algo diferente. Irmãos, as pessoas seguiam a Jesus. Por que aquelas multidões estavam seguindo Jesus? Porque elas ficavam sempre impressionadas com a mensagem que Jesus trazia. E a pergunta que eu faço é o seguinte: você já impressionou alguém com a mensagem do Evangelho? Em alguma oportunidade como essa que Jesus teve, você foi capaz de transmitir o Evangelho, algo que chamasse a atenção das pessoas, para que as pessoas pudessem ouvir você? Então, o primeiro ponto, irmãos, é esse. É fazer com que as pessoas, a partir das nossas vidas, das suas vidas, possam receber uma mensagem. E aquelas pessoas ali estavam recebendo a mensagem. Era uma multidão de pessoas. Era uma grande oportunidade. Jesus está pregando, ensinando para aquelas pessoas. E Jesus olha para o barquinho, vê Pedro ali e falou: agora eu vou usar essa oportunidade para fazer aquilo que eu queria. Jesus queria pregar para as multidões? Queria. Ele estava pregando? Estava. Mas qual que era o principal objetivo ali? Ele sabia para quem ele estava pregando. Vamos seguir o texto. Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, dono do barco: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Primeiro ponto: comunicar uma mensagem. Segundo ponto: criar um testemunho. Aí eu fico imaginando, né? Será que o povo estava com fome, precisando comer? Não, o texto não vai falar nada disso. Apesar que o texto vai dizer na frente que os pescadores largaram tudo, com certeza largaram os peixes, e os peixes ficou com as multidões. Mas o que o texto fala? Que quando ele acabou de falar, disse para Simão: Simão, vai mais, vamos lá para frente. Vamos lá agora para o mar. Lança as vossas redes para pescar. Aí Simão falou assim: mas estava pescando a noite inteira, agora nem é hora de pescar. Já limpei o barco, já lavei a rede, vou sair para pescar. A primeira impressão, né, seria basicamente essa: não vai dar certo. Mas o que motivou Pedro a lançar as redes? O que motivou Pedro a crer naquilo que Jesus estava falando? Qual foi o motivo que fez? Verso 4. 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, por que Simão chamou Jesus de mestre? E ele fala: havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. O que fez Pedro crer em Jesus? Foi a sua mensagem. Pedro estava ali, Jesus estava usando seu barco em frente às multidões, e ele estava fazendo o quê? Ouvindo. E ele ouviu uma mensagem. Ele ouviu uma mensagem que nunca antes ele tinha ouvido.
Ele ouviu algo que ele jamais pensou ouvir. Ele ouviu algo que trouxe para ele algo novo, uma esperança, algo diferente, algo que podia ser capaz de transformar a sua vida. E a partir daquele momento, quando Jesus convida ele para lançar as redes, ele já fala: mestre. Ele já enxergou em Jesus alguém que trazia uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida, algo diferente. E aí eu fico pensando, como que as pessoas vão nos ouvir se quando a gente tem a oportunidade de falar, de pregar algo novo, de fazer algo diferente, de falar de um plano de salvação, a gente parece que esquece de quem a gente é e tenta se amoldar ao padrão do mundo. Já aconteceu isso com vocês? Comigo acontece direto. Você tem a oportunidade de falar de Jesus, de falar que existe uma esperança, que o mundo é muito melhor com Cristo, que não há esperança no mundo sem Cristo, mas parece que a gente quer, né? As coisas estão feias, nossa, está difícil mesmo. Nossa, está tudo difícil. Perdeu a oportunidade. Mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. É isso mesmo. Perdeu a oportunidade. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos o quê? Mensageiros. E nos foi dado, a palavra de Deus diz, nos foi dado o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? É informar para as pessoas que elas estavam separadas de Deus e que através de Cristo agora as pessoas podem se reconciliar com Deus de novo. Esse é o ministério da reconciliação. Essa é a mensagem. Irmão, você não precisa ser pastor, você não precisa ser teólogo, você não precisa ser nada disso. Se você quiser, é ótimo. Você precisa ser um mensageiro do Evangelho. Era isso que Jesus estava fazendo. E isso deu a ele uma credibilidade enorme. E a partir daquele momento, quando Pedro olha para ele, reconhece como mestre, ele vai falar: olha, eu não sei o que o senhor quer, mas pela sua palavra, por tudo aquilo que eu ouvi, eu vou lançar as redes. Irmãos, as pessoas precisam vir ao Evangelho, elas precisam sentir interesse de crer em Jesus, elas precisam fazer parte de algo novo, diferente na sua vida, que tem que ser comunicado por quem? Vai vir anjo do céu, descer lá na casa da pessoa, chamar, pegar no bracinho dele e trazer ele para a igreja? Não vai acontecer isso, irmãos. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que, segundo a vontade de Deus, a direção do Espírito, homens usados por Deus vão enviar, vão falar a respeito dessa mensagem, e as pessoas vão se sentir interessadas, impactadas a ouvir. Foi isso que Pedro falou: eu já ouvi o que você falou, agora eu quero ver o que você tem para fazer. Agora a gente entra na parte mais importante, é um testemunho. Qual que é o testemunho? Verso 6. Isto fazendo, apanharam-se grande quantidade de peixes e rompiram-se as redes. Jesus está falando para Pedro: está vendo? Tudo que eu falei, agora você pode experimentar. Você quer? Aquilo que eu comuniquei é verdade. Quer viver isso? Eu posso provar. Isso é o quê? Um testemunho, irmãos. Mas eu não sei fazer milagre. Não, você não sabe fazer milagre. Mas e os milagres que Deus fez na sua vida? Você precisa testemunhar. Aquilo que Deus foi capaz de transformar, realizar, fazer, livrar, você comunica para as pessoas? As pessoas conseguem ver de alguma maneira o que Deus fez na sua vida? Você gera algum tipo de testemunho, de transformação, de mudança na vida das pessoas?
Ou você é apenas alguém que fala que é cristão, mas não tem uma realidade profunda de vida. E isso não comunica nada para ninguém. Jesus quis fazer isso claramente. Ele quis aplicar uma mensagem, ele quis ensinar algo profundo, ele quis trazer o testemunho diante de Pedro. E isso impactou ele, porque ele já estava admirado da palavra. Agora ele vê as redes cheias de peixe, algo que naturalmente não podia acontecer. E comunicar o evangelho às pessoas é justamente isso, levar as pessoas a crer em algo que não é capaz de ser realizado por si mesmo, ou por alguém, mas por aquele que tem todo o poder e é capaz de transformar a vida das pessoas e levar ela para um lugar que ela nunca experimentou. Isso é testemunhar, isso é levar uma mensagem de fé, isso é fazer com que as pessoas experimentem algo que elas nunca viveram. É o Evangelho. Foi isso que aconteceu com os discípulos, foi isso que aconteceu com Paulo, e é isso que precisa acontecer de fato e verdade com as pessoas. Olha a reação de Pedro, verso 7. 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. O que está acontecendo aqui? Aquilo foi tão grande, foi tão tremendo, que ele precisou fazer o quê? Chamar quem? Os outros. Irmão, o Evangelho é isso. O Evangelho não é história de conto de fadas, nem historinha de criança de gibi. O Evangelho é algo que gera nas pessoas transformação, realidade, vida diferente, transformação. E Pedro, quando ele viu isso, então ele começou a chamar os companheiros do outro lado do barco para que fossem ajudá-lo. Vem ver o que está acontecendo. Olha o que aconteceu aqui, não tem como a gente explicar. Nós pescamos a noite inteira, não pegamos nenhum peixe, agora vemos aqui rapidinho, o barco encheu. Vem participar disso comigo. Irmão, esse é o Evangelho. É você não reter de Deus aquilo que Deus te deu, mas aquilo que precisa ser transmitido para os outros. E aquelas pessoas, os outros, puderam compartilhar e ver daquela experiência tremenda que Jesus estava fazendo ali. E eles vieram, ajudaram e encheram seus barcos a ponto de quase ir a pique. Ou seja, mais um pouquinho de peixe, o barco afundava. Mas Jesus sabe a conta certinho. Ele só queria encher o barco, ele não queria afundar o barco. Verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Irmãos, o Evangelho funcionou. Por que o Evangelho funcionou? Porque o Evangelho, a boa nova, é comunicar ao homem quem ele é e a condição que ele está longe de Deus. É comunicar ao homem que ele está perdido, separado, inimigo de Deus, pelos seus delitos e pecados. É fazer ele entender que existe um mundo além da nossa vida normal e que a direção de Deus, o cuidado de Deus, está pronto para nos amparar a viver uma nova realidade. Mas Pedro, reconhecendo quem ele era e reconhecendo diante de quem ele estava, qual que foi a condição dele? Vendo isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu não sou digno do Senhor não, eu sou pecador. Irmãos, essa é a condição do Evangelho. O Evangelho é para isso. O Evangelho é para mostrar para as pessoas quem elas são, quem elas precisam ser a partir daquele momento e aonde a gente vai chegar com isso. É o Evangelho. E o primeiro ponto, não existe conversão, né? Por isso que a gente fala que não existe conversão sem o quê? Arrependimento.
Se a pessoa não se arrepender, mas ela não se converteu, ela pode até mudar de religião, começar a frequentar outra igreja, isso é uma coisa. Mas se não houver de fato, de verdade, arrependimento, não houve o quê? Conversão. Essa é a base. E Pedro ali demonstra isso claramente. Ele está o quê? Arrependido. Senhor, afaste de mim porque sou pecador. Verso 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou-se dele e de todos os seus companheiros. Eles começaram a admirar. Eles começaram a ver que aquilo não era algo normal, corriqueiro da vida, e que agora eles podiam experimentar outra dimensão. Irmãos, comunicar o evangelho é isso. É fazer com que as pessoas fiquem admiradas com aquilo que elas estão vendo através da sua vida, para que você seja engrandecido e tudo mais. Mas que elas possam admirar aquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E o que Deus pode fazer na vida da pessoa? Transformar totalmente. Esse é o plano de Deus. E ele está falando o texto, pois à vista dessa peça que eles fizeram, a admiração se apoderou deles e todos os seus companheiros. Eles ficaram admirados, eles ficaram sem saber o que fazer. Irmãos, mas qual foi o primeiro passo? A mensagem. Qual foi o segundo passo? Viver esse testemunho de uma forma real, palpável, diária. Testemunhar aquilo que Deus faz, mostrar, contar os feitos do Senhor, para que as pessoas possam conhecer de fato e verdade quem Deus é, não um Deus de longe, mas um Deus de perto, não um Deus que está no céu, sentado no céu alto subindo o trono, mas no seu Espírito que habita em cada um de nós. Experimentar dessa realidade, verso 10. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, também ficaram admirados. Está vendo? O Evangelho não é algo estático. Você não vai convencer o mundo. Você não vai evangelizar o mundo. Mas você vai evangelizar alguém que vai ser usado para que o mundo possa ver o poder de Deus. Foi isso que Jesus fez. Enquanto ele estava realizando tudo ali, trazendo uma mensagem, criando testemunho, o que estava acontecendo? As pessoas estavam vendo. E a pergunta é o seguinte: o quanto as pessoas estão vendo na nossa vida o testemunho de Deus? Só palavras? Às vezes nem palavras. Só uma religião? Muito pouco, nada. O quanto nós temos comunicado, né? Temos testemunhado do poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer. Isso tem sido conhecido por aqueles que precisam de Cristo. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão. Agora entra o terceiro ponto. Existe uma mensagem, existe um testemunho, existe um chamado. Não temas, doravante serás pescador de homens. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: irmãos, se até Jesus tem as suas táticas, se até Jesus tem os seus métodos, Jesus precisou de uma mensagem, de um testemunho, de um chamado para que Pedro pudesse segui-lo. Se com Jesus foi assim, imagina com você. Se a gente não comunicar o Evangelho, se a gente não testemunhar, se a gente não chamar, se a gente não quiser investir de fato e de verdade nisso, você acha que as coisas vão acontecer? Ah, pode acontecer? Pode. Mas o que nós, como cristãos, precisamos é viver isso, esse ensinamento. Aquilo que aconteceu com Pedro é real.
As pessoas precisam ser impactadas pela comunicação do Evangelho, precisam ouvir dos testemunhos, participar de testemunhos e precisam ser convocadas, chamadas a viver algo novo. E esse algo novo é simples? Não! Jesus olhou para Pedro e falou assim, vem, agora você vai ser pescador de homens. Pedro falou assim, mas o que é isso? Não estou entendendo nada. Verso 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguir. A mensagem foi tão boa. O testemunho foi tão impactante. E o chamado foi tão verdadeiro que eles fizeram o quê? Seguir. Mais do que seguir, o que eles fizeram, irmão? Deixaram tudo. Como que as pessoas vão seguir a Cristo se elas não conseguem ver essas verdades na vida da igreja? Não vou falar em especial na vida de mim ou de qualquer pessoa, mas na vida da igreja. A igreja precisa viver isso. Ter uma mensagem, mostrar um testemunho, chamar as pessoas a viver algo novo, diferente. Isso é a igreja. Jesus não criou uma instituição para fazer isso. O que ele fez? Ele fazia ele mesmo. E depois, ele convidou os discípulos a fazer a mesma coisa. E hoje, convida os mesmos discípulos a fazer. Ah, vou esperar a pessoa, o dia que ela vier na igreja, depois eu... Não, irmão. Não tem que esperar a pessoa vir na igreja. Vir na igreja vai ser o quê? A aceitação do chamado. E aí você vai conduzir ela a crescer no evangelho com você. Mas o nosso papel como igreja é viver esse evangelho. De transmitir o quê? Uma mensagem, um testemunho, um chamado de vida para as pessoas. Ah, isso está tudo resolvido. Engraçado que Jesus confirmou isso depois. Aqui está falando da conversão de Pedro. Não sei. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que nesse momento aqui Pedro tenha realmente se convertido a Cristo e ao Evangelho. Pode ser que não. Por que sim, por que não? Sim, porque ele tomou uma decisão na vida dele ali. Ah, por que não? Hã? Porque depois de 3 anos seguindo a Cristo, vendo muito mais coisas do que uma rede cheia de peixe, viu cura, viu ressurreição, viu N milagres, andou com Cristo, tal. No último momento, ele negou Jesus. Será que Jesus falhou? A maravilha do Evangelho é a gente entender que ele é pura e simplesmente graça. Jesus não nos alcança por mérito, porque senão nenhum de nós estaremos aptos a servir a Cristo. O Evangelho é pura e simplesmente graça e misericórdia de Deus derramado sobre nós. Foi isso que aconteceu com Pedro, foi isso que aconteceu com os outros discípulos, é isso que acontece comigo, com você. Jesus conhece quem você é, quem eu sou. Ele já conhece, sabe tudo. Mas mesmo conhecendo cada um de nós, o que ele decidiu? Morrer por mim e por você, na cruz. Para que os nossos pecados fossem pagos por ele e nós tivéssemos acesso e fôssemos reconciliados novamente com o Pai. Está entendendo a grandiosidade disso? Irmãos, é isso que a gente precisa comunicar para as pessoas. Ah, mas fulano não tem jeito. Ah, mas fulano é ruim. Ah, mas fulano não presta. Ah, fulano não quer. Não importa. A sua natureza e a minha natureza também não quer, não.
E não quer, não é quando você não era crente, não é, não quer hoje que você ainda é. Por isso que a graça e a misericórdia é um favor indispensável hoje, agora, para todo mundo que crê. Porque você pode viver 30 anos com Cristo, pode chegar um dia lá, você pode negar Ele, igual Pedro fez. O engraçado, lá em João 21, quando Jesus ressuscita, ele volta para encontrar com os discípulos pela terceira vez. Sabe onde foi? No lago. Sabe o que os discípulos estavam fazendo? Pescando. Ele chegou no cantinho da praia, quando os discípulos estavam voltando, estava lá um foguinho aceso, peixinho. Vem comer comigo. Só para você lembrar quem você era e agora quem você precisa ser. Já se passaram mais de 3 anos. A proposta continua a mesma. Vem ser pescadores de homens. Eu estou vivo, eu ressuscitei. E a proposta não morreu. Agora ela está mais viva ainda, porque agora o testemunho é maior. Vocês vão testemunhar que ouviram de alguém que morreu, pagou pelos seus pecados e está vivo. Agora vocês vão testemunhar de verdade. O primeiro convite, irmãos, é grandioso, né? Mas é pequeno. O segundo é maior. Lê lá, João 21. Coloca rapidinho, Claudinho. Vou ler em 1 minuto. Deve ser 1. Isso. João 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Verso 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu. Lembra deles? E mais 2 dos seus discípulos. Disse Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear na madrugada, estava Jesus na praia. Toda vez os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então Jesus lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. 7. Aquele discípulo a quem Jesus amado disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. 10. Disse Jesus, trazei alguns peixes que acabaste de apanhar. 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. 12. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és tu, porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Lembra do dia que eu chamei vocês? Como é que foi? Do mesmo jeito que está sendo agora. Eu estou vivo. Eu ressuscitei. A mensagem é a mesma. A ordem é a mesma. Irmãos, quero concluir dizendo o seguinte. O chamado de Pedro, o chamado dos discípulos, é o mesmo. Exigiu o quê? Uma mensagem, um testemunho e um grande chamado para seguir a Cristo, para deixar tudo.
Foi assim que os discípulos foram, deixaram tudo. Eles eram empresários, viu, gente? Não pensa que eles eram lá lavador de rede, não. Eles eram empresários. Ser dono de barco naquela época era ser empresário. Então, né, eu não tenho nada, largar nada é fácil. Não, eles largaram tudo para seguir a Cristo. Eles aceitaram o chamado. E eu fico pensando, às vezes a gente não precisa largar de nada. E mesmo assim não aceita. Mas o que eu queria que ficasse mesmo, né, um desafio para nós como discípulos, é replicar isso. Replicar aquilo que Jesus fez. Sabe por quê, irmãos? Vai ser tão bom a gente desfrutar daquilo que os discípulos desfrutaram aqui nesse texto aqui. Você está vendo Jesus hoje? Não, né? Eles também não estavam vendo Jesus mais. Jesus tinha morrido. E eles pensaram assim, puxa vida, acabou tudo. Mas de repente eles estavam de frente com Jesus, sentado numa praia, comendo um peixinho, comendo um pãozinho, né? E desfrutando da maravilha que é a companhia de Cristo ressuscitado. Essa é a nossa esperança, irmãos. A nossa esperança é um dia estar com o Senhor, sentado com Ele, comendo, ceando com o Senhor e olhando lá para trás, dizendo assim, valeu a pena. Amém. Pois não. Eu senti no meu coração de estar compartilhando dois testemunhos que aconteceram comigo essa semana. Então, Uhum. o primeiro é que todo mundo sabe que a minha mãe passou, né? O tratamento que ela fez, de câncer, né? Também, que é assim. Mas a minha mãe, ela anda meio depressiva. Uhum. Tudo passou, assim, no caminho mesmo, sabe? E aí, essa semana, o Lourenço estava na aula de ensino religioso da escola. E a professora, não sei bem o que ela estava falando na aula, só sei que ele começou a chorar muito na aula. E ela perguntou para ele o que estava acontecendo e ele falou que ele estava triste porque a avó estava com depressão. Uhum. Aí a professora foi e teve uma ideia. Falou assim, foi lá, pegou o folha de sulfite para todo mundo, falou assim, todo mundo vai escrever uma carta para a avó do Lourenço. E aí todos foram lá e escreveram mensagens para ela, ficariam orando por ela, que ela vai superar, né? E aí, quando a gente chegou em casa, com aquele tanto de carta, aquilo me tocou tanto, porque o Lourenço, ele não é uma pessoa de se abrir, de demonstrar assim, muito assim, o que ele sente. E eu sei assim que teve uma mudança muito grande nele depois que você evangelizou ele, que você começou a discipular para ele. Que você conseguiu tocar o coração dele. E é nítida a mudança dele. Todo mundo percebe, quando ele vem, ele ajuda a Maria ali no estudo. Antes ele não parava, ele não deixava ninguém prestar atenção. Nossa, ele está muito mudado. E eu te agradeço muito, né, porque você está transmitindo mensagem para ele. E que Deus te abençoe muito, que você continue a tocar nossos corações através da mensagem de Deus. E que Deus esteja tocando cada um aqui também.
Irmãos, todo testemunho de Deus, né, tudo aquilo que a gente faz, né, e uma coisa que eu aprendi, né, com o Davi, tudo que a gente fizer tem que ser para a glória de Deus, né? Qualquer coisa simples que você fizer tem que glorificar a Deus. Seja um abraço, um aperto de mão, uma cesta básica, um discipulado, um choro. Tem que glorificar a Deus. Porque no fim de tudo, né, o que fica, o que resta, não são as pessoas, são a glória de Deus, aquilo que Deus faz na vida das pessoas. E ninguém faz nada de bom por si mesmo. A nossa vontade não é boa, o nosso coração é enganoso, o nosso coração é corrupto. Sempre que você tem boas intenções, elas são contaminadas. Esperando ser reconhecido, isso é uma grande bobagem. A palavra de Deus ensina que nós devemos ser vistos e agradar a Deus, né? Não a homens, não a ninguém. Né? E isso que nós ouvimos aqui hoje é a prática de alguém que vai... É aquilo que a Bíblia fala, né? De você guardar um tesouro no céu. A gente precisa agradar a Deus e apresentar a Ele, nos apresentarmos a Ele, né? Santos e irrepreensíveis, a fim de sermos o quê? Engrandecidos por homens? Não. A fim de sermos o quê? Reconhecidos por Deus como filhos, né? E Jesus está satisfeito pelo seu, a palavra diz, né? Está satisfeito pelo seu grande sacrifício, né? Jesus entendeu que o seu sacrifício na cruz não foi em vão, né? Foi algo que teve muito valor, né? E seguir a Cristo é viver isso e esperar de Deus que o resto Ele faz. Fazer a nossa parte, né? E o resto Jesus e Deus vai fazer. Amém? Vamos orar. Vamos colocar de pé. Vamos orar? Vamos orar, irmãos. Agradecemos, Senhor, pelo Teu grande amor. Nós somos apenas ovelhas que ouviram a Sua voz. E o Senhor é o bom pastor. Grato, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de sermos servos, que possamos ter essa mensagem de amor, do Teu amor por nós. E que as nossas vidas sejam esse testemunho. E que possamos, Senhor, estar respondendo ao Teu chamado e alcançando outros, para que possam desfrutar das bênçãos eternas que há em Deus. Assim entregamos nossas vidas, consagrando, Senhor, o nosso viver. E que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho, que tem derramado superabundante graça a cada dia sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, nos ensinando, nos consolando e nos guardando até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Amém. Ok, irmãos? Posso entrar um minutinho? Por favor.